tua glória, ó Santo Espírito, tua morada, aleluia, tua morada, eu sou a habitação da tua presença. Hebreus capítulo 12, vamos ver versículos 1 e 2. Nosso tema daqui vai ser olhar, olhar. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, para nossa meditação. Eu fico muito feliz porque a nossa igreja tem procurado ser a continuidade da igreja primitiva. Se tem uma igreja modelo, foi a primeira igreja que foi instituída por Jesus. Nós precisamos ser a continuidade desse modelo de igreja. A gente não deve se perder, nem ficar soberbo, altivo, porque a obra é de Deus. Nós estamos aqui só de passagem, nós somos meros mordomos. Assim como no tempo e no espaço passaram tantos outros mordomos e hoje dormem no Senhor, assim nós estamos exatamente nessa qualidade de mordomos, que a gente possa ser muito fiel para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Vocês acharam, sim ou não? Diz o texto: portanto nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse culto tão poderoso, com tantas coisas espirituais, com os efeitos da manifestação do teu favor, desse entendimento que nós temos enquanto igreja, porque estamos apercebidos acerca de tudo aquilo que o Senhor quer realizar, e te agradecemos por esse texto que foi lido, e com a ajuda do Espírito Santo ele será elucidado. Para tanto, me conceda da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O nosso tema vai ser olhar. Eu queria começar no verso 2, quando o autor da carta nos faz uma recomendação sobre para quem olhar. Todas as vezes nós estamos olhando para algum lugar ou olhando para alguém. O olhar, ele é muito importante, porque através do nosso olhar nós podemos emitir um juízo de valor. Nós podemos olhar e entender a situação, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vejam bem que na proporção que eles resistiram à ordenança do rei, para que os três pudessem, põe aspas, muito bem dito pela Marinha, que era o mundo espiritual dando a eles uma oportunidade de negar. E quantas vezes nós ficamos assim embaraçados, e a gente muitas das vezes, em razão do embaraço, a gente não sabe discernir se uma nova oportunidade vem de Deus ou vem do outro mundo, ou do diabo, Quem é que está nos oportunizando? Quem é que está trazendo para nós uma nova oportunidade? E a gente precisa estar muito certo em relação a isso. Isso vai depender muito da forma que nós olhamos, da forma que nós enxergamos Deus, pois o apóstolo diz, olhando para Jesus, autor, porque ele nos deu a fé, consumador, porque ele aperfeiçoa a nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando a gente tem um olhar, eu já tenho falado sobre um olhar vertical, e a gente tira o nosso olhar do plano horizontal, quais são as pessoas que estão no plano horizontal? Os homens, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, né? As resistências do mundo espiritual, dos homens, do sistema. Mas quando a gente consegue verticalizar o nosso olhar, a gente vai olhar e vai encontrar quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entendamos uma coisa, que quando eles disseram ao rei que não se curvaria diante daquele Deus, o rei, o seu semblante mudou. Eles sabiam que em razão da mudança do semblante do rei, viria uma consequência. Qual foi a consequência? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Nós não devemos ficar intimidados pela forma ou pelo rosto que o diabo traz. Quando é que o diabo traz o seu rosto? Nas circunstâncias, na perseguição, nas dificuldades. Assim como eu consigo enxergar, ao olhar o texto, eu consigo enxergar o rosto de Deus. O rosto de Deus para nós, em razão da mensagem, é o seguinte: olha para mim, porque eu tenho a saída para todos vocês. Amém? Então, nosso tema é olhar, porque essa semana Deus tem ministrado muito sobre o meu coração essa maneira de olhar, essa maneira de enxergar e o feedback que eu estou recebendo em razão daquilo que eu estou enxergando. Quantas vezes o mundo espiritual quer que nós sejamos levados a enxergar o que Deus não quer que a gente enxergue? E quantas vezes o mundo espiritual quer impedir que nós enxerguemos aquilo que Deus quer que a gente enxergue? Então nós estamos no meio de uma guerra. Eu quero enxergar o que Deus quer que eu enxergue, e eu quero não enxergar aquilo que o diabo quer que eu enxergue, porque aquilo que ele quer me fazer enxergar, certamente vai guerrear contra a minha fé, mas certamente tudo aquilo que eu enxergar, oriundo de Deus, vai ser para fazer com que a minha fé seja uma fé mais robusta, e que eu consiga entender que, agindo Deus por mim, quem impedirá? Quem impedirá? Então a gente precisa cuidar, né? O verso 1 diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e a gente precisa estar olhando para Jesus diuturnamente. A gente precisa também ter um olhar intrapessoal. O que é um olhar intrapessoal? É como eu me vejo, é como eu me olho, o que eu percebo ao olhar, a ter esse olhar para dentro de mim mesmo. Isso se chama um olhar intrapessoal, né? O que eu estou, qual é a mensagem que eu estou tendo de mim mesmo? A minha fé tem sido acrescida. Eu estou muito mais, uau, ficou forte. Eu estou muito mais, né, com o coração inclinado a fazer a obra de Deus. De que forma eu me comporto diante do falar de Deus? O que Deus quer que eu, na verdade, enxergue? E eu quero trazer para vocês alguns tipos de olhar. O primeiro olhar que nós temos falado é da importância de nós olharmos para Jesus. Jesus certamente te trouxe nesta noite, nesta igreja, nesse culto, porque Ele tem para você um olhar diferente, porque Ele quer fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. Então nós temos também, em Eclesiastes 11:4, Salomão nos trazendo sobre a importância da gente não viver um retrocesso. Diga assim: olhar de retrocesso. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí está o olhar de retrocesso. E eu quero dizer para os irmãos que o vento e as nuvens são uma tipologia das circunstâncias.
Imaginemos se o camponês, na acepção da palavra, né, se ele for olhar para o vento na hora de semear, e se ele for olhar para as nuvens na hora da colheita, o que vai acontecer? Primeiro que ele não vai semear, e certamente, por conseguinte, ele não vai ter colheita. Como ele vai colher aquilo que ele não semeou? Quantas vezes o mundo espiritual quer nos trazer um olhar de retrocesso? Quantas pessoas estão retrocedendo? Porque o olhar de retrocesso traz exatamente isso que Salomão traz para nós. Para onde você está olhando? Ou para quem você está olhando? O teu olhar está fincado em quê? Em homens que são mutáveis, homens que muitas das vezes não fidelizam a relação. Aí seria uma relação interpessoal, a relação que eu tenho com uma outra pessoa. Sabemos que isso é muito comum no campo dos homens, embora a gente sempre seja um defensor, advogado, dizendo que a gente deve dar desconto para as pessoas, mas muitas das vezes a gente retrocede em razão de alguém ou de alguma coisa. A gente retrocede em razão das circunstâncias, a gente retrocede em razão de uma batalha que nós estamos enfrentando, a gente retrocede porque a gente fica desgostoso, a gente retrocede porque a gente fica decepcionado, a gente retrocede. Então, a Bíblia diz que de quem o homem é vencido se torna escravo. Se você retroceder no primeiro vento que soprar, e se você retroceder na primeira nuvem espessa que se despontar no teu céu, pode ter certeza, você nunca mais vai semear. Isso é retrocesso. Quantas vezes nós vivemos um retrocesso em razão do nosso olhar, mas que a gente não pode aferir, porque para toda ação a gente tem uma argumentação. Você pergunta para toda pessoa que um dia viveu um retrocesso, ela tem um porquê do retrocesso. A gente sempre tem uma desculpa. E o que Deus quer que nós entendamos é que quando a gente olha para Jesus, o Senhor vai sempre nos impulsionar a avançar. Desistir jamais, retroceder nunca, avançar sempre. Você pode recitar isso comigo? Desistir jamais, retroceder nunca, avançar sempre. Porque em Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores. O vento vai calar e as nuvens vão ser dispersas, mas você vai conseguir chegar ao objetivo para o qual o Senhor te chamou. Isso é fato, líquido e certo, porque assim como Deus fez com os nossos primórdios, Deus vai fazer conosco hoje e sempre, amém. Vivemos a geração dos retrocessos. O PIB de algumas nações, dentre tantas. A última notícia é que o PIB dos Estados Unidos sofreu um retrocesso. Estamos vivendo um século que as pessoas, que o sistema, há uma pressão do mundo espiritual sobre os homens e sobre os negócios dos homens, para que as coisas não cresçam, para que haja uma dispersão em relação à fé, em relação àquilo que Deus nos prometeu, em relação àquilo que vai acontecer se a gente for perseverante, em relação da porta que Deus vai abrir onde não existem portas, em relação às coisas que vão se materializar embora elas não existam, embora Deus tenha prometido todas essas coisas. Mas nós quantas vezes, né, olhamos para o vento, olhamos para as nuvens, levamos a nossa concepção para a área da matemática, que é uma linguagem, uma ciência exata, uma linguagem. Se está ventando, eu não posso semear. Se vai cair um temporal, eu posso perder aquilo que eu semeei. E muitas das vezes, irmãos, a gente vai se acomodando e a gente vai retrocedendo no tempo e no espaço. Então, dentre tantos olhares que nós temos, que a gente poderia ministrar a noite toda, o olhar principal nosso está em quem? Jesus. Ele é o autor
e consumador da nossa fé. Aquele que te deu a fé, Ele vai aperfeiçoar. O que depender de nós temos que fazer, porque você entra com o passo, Ele coloca o chão. Mas se você não coloca o passo, Ele não pode colocar o chão, porque não precisa. Mas se você acreditar, hoje é a noite da tua mudança de história, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Vocês dizem amém? Marcos 8, 22 ao 25, nós vamos falar de um olhar embaraçoso. Um olhar embaraçoso. Põe lá para nós. E Jesus chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. É um texto excepcional, porque não existe um texto que Jesus tenha que orar o quê? 2 vezes. O primeiro momento que Jesus orou por esse cego, ele não teve a sua visão totalmente nítida. Ficou uma oração, ficou um olhar ou uma visão embaraçosa. Quantas vezes a gente vive o processo da aceitação, a gente aceitou Jesus como aconteceu com o cego, a gente foi mais além, a gente até se batizou, mas quantas vezes a gente, mesmo sendo oriundo de um milagre, eu vou mais além, mais do que ser oriundo do milagre, você é o próprio milagre. Diga isso, seu irmão, mais do que ser oriundo do milagre, você é o próprio milagre. Mas como? Se eu sou milagre e a minha visão, o meu olhar continua embaraçado? Será que Jesus vai ter que orar por mim pela segunda vez? O que me fez ter o meu olhar embaraçado? O que me fez olhar e não enxergar nitidamente? A pergunta é: faltava a fé do cego? Se você parar para pensar, a gente poderia argumentar dizendo que alguém lhe trouxe a Jesus e pediu que o tocasse. Diferentemente, Jesus não perguntou a ele, porque era muito comum Jesus perguntar. Até o Cláudio Duarte fala que Jesus tinha senso de humor, né? Céu, o que tu queres? Quero ver. Coxo, o que quer? Quero andar, né? Então, ele entra por essa lógica, porque se você for perguntar a alguém exatamente que tem uma necessidade, a pessoa vai realmente dizer exatamente aquilo para o qual ela foi a Jesus. Mas esse texto, por que esse texto existe? Primeiro porque Deus queria ensinar o cego, e depois Deus queria ensinar a mim e a você, que quantas vezes as circunstâncias tornam o nosso olhar embaraçado. A gente não consegue, ao olhar, definir se é Deus ou não. Definir se a gente tem que avançar ou não. Definir se a gente tem que ter um ato de fé ou o que a gente tem que fazer. Nós precisamos, porque diz o texto que no segundo momento que ele olhou para o alto, certamente ele buscou na pessoa de Jesus que aquela situação fosse efetivamente resolvida. Mas o que nos coube nesta noite é o seguinte: nós estamos com um olhar de retrocesso, nós estamos ainda com o nosso olhar embaraçado, embora tendo aceitado Jesus, embora sendo batizados. Quantos homens tiveram ao longo da sua caminhada o seu olhar embaraçado? Grandes homens, o profeta Elias. Ele achava que ele era o único profeta, e Deus disse para ele: ainda existem 7.000, né? E tantos outros que de alguma forma retrocederam, porque de alguma maneira entenderam que as circunstâncias elas não eram favoráveis, e as pessoas resolveram retroceder. Você nunca
vai encontrar na pessoa do nosso Deus, mesmo quando Israel estava diante do Mar Vermelho. Ali tinha uma boa argumentação para se retroceder, sim ou não? O mar estava posto, havia uma situação embaraçosa. O faraó vinha atrás para poder de novo, dar cabo desse povo, porque ele estava tremendamente furioso. E quando Moisés foi a consultar a Deus, o que Deus lhe disse? Diga aos filhos de Israel que marche, ainda que você não veja saída, Deus tem a saída. Ainda que você não veja a estrada, Deus já fez a estrada. Ainda que você não veja um porto seguro, ele já existe. Talvez você está embaixo de um grande nevoeiro, mas existe um porto seguro te esperando. Como está o nosso olhar? Quando a gente tira o olhar de Jesus, ele tende a ficar embaraçado, quando ele não nos leva a ter um olhar de retrocesso. O segredo é nunca deixar de olhar para Jesus. Você pode dizer, seu irmão, nunca deixar de olhar para Jesus. Provérbios 4, 25 e 27. A gente vai sair de um olhar de retrocesso, de um olhar embaraçoso, para um olhar direito. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a verdade de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Versículo 25 diz que o nosso olhar tem que ser um olhar o quê? Direito ou direto. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós vamos encontrar na Bíblia tantas situações de pessoas que foram destruídas por causa do seu olhar. Pessoas que perderam a sua fé em razão do seu olhar. Dentre tantos, a mulher de Ló. Qual foi a ordem? Foge para as campinas, não olhe para trás, porque o que eu vou fazer, homem nenhum tem que ser testemunha. Diga comigo, na questão de Sodoma e Gomorra, Deus não queria testemunha. Vocês estão aí? Então a ordem de Deus é o seguinte: olha, para vocês não se assombrarem, porque vai descer fogo, pedra e enxofre do céu, porque esse povo quer semear a promiscuidade e Deus interferiu isso lá atrás. Embora o mundo esteja nesse caos, mas Deus interferiu. E se Deus não interferisse, a gente hoje talvez não estaria mais aqui. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e foi transformada num estátua de sal. Se ela testemunhou, ela nunca abriu a boca para falar aquilo que ela viu. Então, olhar que destrói as pessoas, olhar que petrificam o coração das pessoas. A maneira que você tem o feedback é exatamente na forma que você olha. Às vezes você olha e a pessoa está descontente e o descontentamento dessa pessoa te inibe. Quantos ficam inibidos? Quando olham para alguém, só 4? Quer dizer para você que eu fico. Muitas vezes a gente guerreia porque a gente está pregando cheio do poder, a semana toda preparando a mensagem, sabe que Deus vai falar, e você no meio da mensagem, 8h40, meu irmão, que é certa é pior do que essa? Pô, você está pregando, você está argumentando e a mensagem vem, o negócio está uma água, né? Então, a gente, o que Deus me ensinou? Está cansado, dá um desconto, o camarada trabalhou a tarde toda, mas obrigado, Senhor, vai nesse fogo. E depois as pessoas vêm, pastor, que palavra abençoada. Então a gente precisa aprender a olhar, e quando olhar não vai trazer para você crescimento, tira o teu olhar dessas coisas ou dessas pessoas, porque Jesus sempre vai te mandar avançar. Diga comigo, olhar para frente. Diga comigo, olhar para frente. Diga comigo, olhar para frente. Porque existe um segredo no meu olhar. E o olhar de Deus para mim
finalizar, o olhar perfeito. Não olha para a chuva. Até porque aqui dentro você não vai poder olhar. A gente sai do olhar mais do que perfeito, que é o olhar que a gente tem quando a gente olha para Jesus. Mas existem outros olhares que estão no campo horizontal, né? Olhar de retrocesso, olhar embaraçoso, olhar direto. E eu queria falar sobre o olhar perfeito, que está exatamente em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Você pode abrir lá comigo? Põe na tela, eu estou ensinando. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Eu quero ler com você, pode? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Para de olhar para as coisas que são temporais, passageiras, efêmeras. Comece a ter um olhar eternizado. Porque se Deus, na verdade, te prometeu, a promessa de Deus deverá ser eternizada na tua vida. Eu quero dizer para vocês que a sua descendência vai receber esse legado. Eu quero dizer para você que os seus filhos e seus netos vão procurar em você um olhar perfeito, ou talvez mais do que perfeito, aquele olhar que nós colocamos em Jesus. Já dizem os nossos primórdios, a galeria da fé de Hebreus 11, ela traz ali uma quantidade de homens que não olharam para as circunstâncias, mulheres que receberam os seus mortos, mulheres que receberam os seus homens que foram presos, condenados, pessoas dos quais o mundo não era digno, pessoas que tiraram força da fraqueza, pessoas que não retrocederam no milímetro, pessoas que não tiveram o seu olhar embaraçoso ou embaraçado, pessoas que sempre buscaram de Deus ter um olhar nítido. Jesus tem o colírio para os nossos olhos. Jesus quer que o seu olhar seja um olhar otimista. Se o mundo está vivendo uma incerteza, você tem que ter certeza que ajuda Deus quem impedirá. Se o mundo é inconstante, você tem que ser constante, sempre abundante, porque a obra do Senhor tem uma recompensa. Se o mundo está retrocedendo, você precisa estar na contramão do mundo, avançando sempre. Se o mundo tem o seu olhar embaraçado, porque não sabe o que há de vir, você precisa ser o profeta desta geração, a começar dentro da tua casa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. As portas vão se abrir, a cura vai voltar, e se preciso for a ressurreição, vai ser um tema familiar, porque Ele ressuscita, como Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Eu fecho exatamente quando Deus falou para mim o seguinte: para quem você está olhando? Ou para onde você está olhando? O Senhor disse para mim: tira o olhar disso aí. E às vezes o Senhor manda a gente tirar até o olhar de quem nós deveríamos estar olhando. Pessoas crentes, né? A gente hoje está sendo muito confrontado, porque a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo, ele abre aí um parêntese, Paulo abre aí um espaço para a gente também olhar para homens comprometidos, e a gente está com muitas preocupações, porque existem muitos crentes que a gente não pode mais olhar, homens que a gente não pode mais olhar, e a gente precisa, né, tomar cuidado para quem está olhando. Se a pessoa que você está olhando te faz parar, retroceder, tira o teu olhar dela. Se as pessoas embaraçam a tua visão nítida acerca do que Deus te prometeu, tira o olhar dessas situações. Não olhe para as circunstâncias.
porque na história da humanidade todos os homens tiveram tempos difíceis, mas a fé lhes deu autoridade para que eles pudessem vencer todas as coisas. Amém? Então que nós possamos dizer, como disse a palavra de Deus para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar de pé?